Livro A Criança, de Maria Montessori. Capítulo 7. As delicadas estruturas psíquicas. Os períodos sensíveis. A sensibilidade da criança muito pequena possui, antes que se possa falar em meios de expressão, uma estrutura psíquica primitiva que pode permanecer oculta. Entretanto, seria errôneo concluir que, no caso da linguagem, por exemplo, isso não corresponda à verdade. Do contrário, seria como afirmar que essa linguagem já existe totalmente formada no espírito, embora os órgãos motores da palavra ainda não sejam capazes da expressão. O que existe é a predisposição para construir uma linguagem. Algo semelhante acontece com a totalidade do mundo psíquico, do qual a linguagem constitui uma manifestação externa. Na criança existe uma atitude criativa, a energia potencial para construir um mundo psíquico às expensas do ambiente. Para nós tem especial interesse a recente descoberta da biologia dos chamados períodos sensíveis estreitamente ligados aos fenômenos do desenvolvimento. De que depende o desenvolvimento? Como cresce um ser vivo? Quando se fala de desenvolvimento, de crescimento, fala-se de um fato constatável exteriormente, mas que há bem pouco tempo foi penetrado em alguns pormenores de seu mecanismo interno. Nos estudos modernos, houve duas contribuições à penetração de tal conhecimento. Um é o estudo das glândulas de secreção interna relacionadas com o crescimento físico, que se tornaram repentinamente populares devido à imensa influência que tem no tratamento das crianças. O outro é o dos períodos sensíveis, que abre novas possibilidades de compreender o crescimento psíquico. Foi o cientista holandês De Vries que descobriu os períodos sensíveis, mas fomos nós, em nossas escolas, que descobrimos os períodos sensíveis no crescimento das crianças e os utilizamos sob o ponto de vista da educação. Trata-se de sensibilidades especiais, que se encontram nos seres em evolução, ou seja, nos estados infantis, os quais são passageiros, e limita-se à aquisição de uma determinada característica. Uma vez desenvolvida essa característica, a sensibilidade acaba e assim cada característica se estabelece com a ajuda de um impulso, de uma possibilidade passageira. Portanto, o crescimento não é algo vago, uma fatalidade hereditária inata nos seres vivos, mas um trabalho guiado minuciosamente por instintos periódicos ou passageiros, que dão um guiamento porque impelem a uma atividade determinada, a qual difere por vezes de maneira evidente da atividade do indivíduo no estado adulto. Os seres nos quais De Vries identificou pela primeira vez os períodos sensíveis foram os insetos, que têm um período de formação muito evidente porque passam por metamorfoses suscetíveis de observação em laboratórios experimentais. Tomemos como exemplo aquele citado por De Vries de um pobre e humilde vermezinho, que é uma larva de borboleta vulgar. Sabe-se que as larvas crescem rapidamente, nutrindo-se com voracidade e são por isso destruidoras das plantas. Trata-se aqui de uma larva que não pode, nos primeiros dias de vida, nutrir-se com as folhas grandes das árvores, mas apenas com as folhas pequenas que se encontram nas extremidades dos ramos. O fato é, porém, que a borboleta-mãe vai, por seu instinto, depositar os seus ovos exatamente no ponto oposto, ou seja, no ângulo formado pelo ramo no local onde se insere no tronco da árvore, para preparar para sua prole um lugar seguro e abrigado. Quem indicará às pequenas larvas, mal saídas do ovo, que as folhinhas de que necessitam está lá longe, na extremidade oposta do galho? Eis que a larva é dotada de grande sensibilidade à luz. A luz a atrai, a luz a fascina, e o vermezinho sai saltando, à maneira própria das lagartas, na direção da luz mais viva até a ponta do galho, e assim, faminta, chega às folhas tenras que lhe servirão de alimento. É estranho que, apenas terminado esse período, ou seja, quando cresce o suficiente para alimentar-se de outro modo, ela perde a sensibilidade à luz. Após um certo período, a luz se torna indiferente, o instinto se acalma. Fica completamente esgotado, o seu momento de utilidade passou. Então a lagarta segue por outros caminhos, buscando outros fatos e outros meios de vida. A lagarta não se tornou cega à luz, tornou-se apenas indiferente. Uma sensibilidade ativa transforma em um instante aquelas larvas de borboletas que se haviam mostrado tão vorazes em destruir plantas vivas e belas numa espécie de faquires jejuadores.
Durante seu rigoroso jejum, constroem uma espécie de sarcófago no qual permanecerão sepultadas como seres sem vida. Tal trabalho é intenso e irresistível, e naquele sepulcro se prepara para ser adulto, provido de esplêndidas asas, plenas de luminosidade e beleza. Sabe-se que as larvas das abelhas atravessam um estágio no qual todas as fêmeas poderiam tornar-se rainhas, mas a comunidade elege apenas uma, e só para a escolhida as operárias fabricam uma substância nutritiva especial denominada de geleia real pelos zoólogos. Assim, a eleita, nutrindo-se com manjares reais, transforma-se em rainha da comunidade. Se, passado algum tempo, quisessem eleger uma outra, esta não poderia chegar a ser rainha, porque o período de voracidade terminou e seu corpo está privado da capacidade de desenvolver-se. Eis o que pode conduzir à imediata compreensão do ponto essencial do problema também em relação às crianças. A diferença entre um impulso animador que leva à realização de atos maravilhosos e espantosos e uma indiferença que as torna cegas e ineptas. Sobre esses diversos estados, o adulto nada pode fazer desde fora. Mas se a criança é impedida de agir segundo as diretrizes de seu período sensível, perde-se a oportunidade de uma conquista natural e fica perdida para sempre. Durante seu desenvolvimento psíquico, a criança realiza conquistas miraculosas e é somente o hábito de ver o milagre sob nossos olhos que nos torna espectadores insensíveis. Como, porém, a criança, vinda do nada, se orienta nesse mundo complicado? Como consegue distinguir as coisas? Através de que prodígio chega a aprender uma linguagem em suas minuciosas particularidades, sem ter um professor, mas apenas vivendo? E vivendo com simplicidade, com alegria, sem se cansar, ao passo que um adulto, para orientar-se num ambiente novo, necessita de tantos auxílios e, para aprender um novo idioma, tem de dispensar esforços áridos, sem jamais chegar àquela perfeição da língua materna que adquiriu na infância. A criança realiza suas aquisições nos períodos sensíveis, que se poderiam comparar a um farol aceso que ilumina interiormente ou a um campo elétrico que ocasiona fenômenos ativos. É essa sensibilidade que permite à criança relacionar-se com o mundo exterior de um modo excepcionalmente intenso. E então tudo é fácil, tudo é entusiasmo e vida. Cada esforço é um acréscimo de poder. Somente quando, no período sensível, a aquisição foi completada, vem o torpor da indiferença, a fadiga. E quando uma dessas paixões psíquicas se apagam, outras se acendem, de modo que a infância passa de conquista em conquista numa contínua vibração vital que todos nós reconhecemos, chamando-a de alegria e felicidade infantis. É nessa bela chama espiritual que arde sem consumir-se que se desenvolve a obra criativa do mundo espiritual do homem. Uma vez que tenha cessado o período sensível, as conquistas intelectuais devem-se a uma atividade reflexa, ao esforço da vontade, ao trabalho da pesquisa, e no torpor da indiferença nasce a fadiga do trabalho. Isso consiste a diferença fundamental, essencial entre a psicologia da criança e a do adulto. Existe, portanto, uma especial vitalidade de interior que explica os milagres das conquistas naturais das crianças. Porém, se durante o período sensível algum obstáculo se opuser ao seu trabalho, a criança sofre uma perturbação ou mesmo uma deformação, e daí surge o martírio espiritual que ainda é desconhecido, mas que quase todos os homens trazem consigo em forma de estigma inconsciente. O trabalho do crescimento, ou seja, da conquista ativa das características, permaneceu até agora despercebido, mas temos notado, através de longa experiência, as reações dolorosas e violentas da criança quando obstáculos externos impedem sua atividade vital. Não sendo percebidas as causas de tais reações, nós as julgamos desprovidas de motivo e as medirmos pela resistência que apresentam em ceder às nossas tentativas de acalmá-las. Com o termo vago de caprichos, referimos-nos a fenômenos muito diferentes entre si. Para nós, capricho é tudo que não possui causa aparente, toda ação ilógica e incontrolável. Constatamos, porém, que alguns caprichos apresentam uma tendência de agravar-se com o tempo, o que é um indício de causas permanentes que continuam a agir e para as quais, obviamente, ainda não encontramos remédio.
Ora, os períodos sensíveis podem esclarecer-nos muitos dos caprichos infantis. Não todos, porque existem diferentes causas de conflitos interiores e muitos caprichos já são consequências de desvios da normalidade que se agravam precisamente por conta de um tratamento errado. Mas os caprichos relacionados aos conflitos interiores ligados aos períodos sensíveis são passageiros exatamente como o período sensível o é, e não deixam marca no caráter. Não obstante, tem a grave consequência de um desenvolvimento imperfeito, que é irreparável no futuro estabelecimento da vida psíquica. Os caprichos do período sensível são expressões exteriores de necessidades insatisfeitas, alarmes de uma condição errada, de um perigo, e desaparecem de imediato se tem a possibilidade de compreendê-los e satisfazê-los. Vê-se, então, a calma suceder imediatamente a um estado de agitação que pode assumir até mesmo a forma de doença. É necessário, portanto, procurar a causa de toda manifestação infantil que nós chamamos de caprichosa, exatamente porque essa causa nos escapa, ao passo que ela pode se tornar para nós uma orientação para penetrarmos nos recessos misteriosos da alma infantil e para prepararmos um período de compreensão e de paz nas nossas relações com a criança. Investigando os períodos sensíveis. A encarnação e os períodos sensíveis poderiam comparar-se a um buraco aberto sobre os fatos íntimos da alma em via de estruturação, de modo a nos permitir ver quais dos órgãos internos funcionam na elaboração do crescimento psíquico da criança. Eles demonstram que o desenvolvimento psíquico não ocorre por acaso, nem tem origem nos estímulos do mundo exterior, mas é guiado pelas sensibilidades passageiras, que são instintos temporários aos quais está ligada a aquisição das várias características. Embora isso se produza às expensas do meio ambiente, este não tem uma importância construtiva, mas limita-se apenas a proporcionar os meios necessários à vida, analogamente ao que ocorre em relação à vida do corpo, que extrai do ambiente seus elementos vitais através da nutrição e da respiração. São as sensibilidades interiores que guiam, no meio ambiente multiforme, a escolha das coisas necessárias e das situações favoráveis ao desenvolvimento. E de que modo o fazem? Tornando a criança sensível a determinadas coisas e deixando-a indiferente em relação a outras. Quando essa sensibilidade surge na criança, é como se dela partisse uma luz que ilumina apenas certas coisas e não outras. E aí está todo o seu mundo, mas não se trata apenas de um desejo intenso de encontrar-se naquelas situações ou de adquirir tais elementos. Na criança existe uma possibilidade especialíssima, única, de aproveitar-se delas para crescer, pois é durante o período sensível que se efetuam as aquisições psíquicas, como a de poder orientar-se no ambiente externo ou a capacidade de animar, nos detalhes mais íntimos e delicados, os seus instrumentos motores. Nessas relações de sensibilidade entre a criança e o ambiente está a chave de poder abrir para nós o fundo misterioso no qual o embrião espiritual realiza os milagres do crescimento. Podemos imaginar essa maravilhosa atividade criadora como uma série de vivas emoções que brotam do subconsciente e que, em contato com o ambiente, estruturam a consciência do homem. Partem da confusão para chegar à distinção e, posteriormente, à criação da atividade, como podemos ver, por exemplo, na aquisição da linguagem. Na aquisição da linguagem, ocorre que, enquanto os sons do ambiente permanecem confusos e indistinguíveis no caos, destacam-se repentinamente, fazendo-se ouvir distintos, atraentes, fascinantes, os sons singulares de uma linguagem articulada e incompreensível. E a alma que ainda não desenvolve pensamentos escuta uma espécie de música que preenche seu mundo. Então as próprias fibras da criança o escutam. Não todas as fibras, mas só as fibras ocultas que até então haviam vibrado apenas para gritar desordenadamente, despertam com um movimento regular, com uma disciplina e uma ordem que mudam seu modo de vibrar. Esse fato prepara uma nova era para o cosmo do embrião espiritual. Contudo, este vive intensamente o seu presente e nele se concentra. A glória futura do ser lhe é desconhecida. Pouco a pouco o ouvido escuta e também a língua se movimenta com uma nova animação.
Ela, que até então se limitara a sugar, começa a sentir vibrações interiores. Passa a procurar a garganta, os lábios, as bochechas, como se obedecesse uma força irresistível e ilógica. Porque tais vibrações são vida, mas ainda não servem senão para proporcionar um gozo inefável. A criança toda, inteira, dá sinais desse prazer superior que nasceu no seu íntimo, quando, com os membros encolhidos, os punhos cerrados, a cabeça ereta e virada na direção da pessoa que fala, fixa intensamente os olhos nos lábios que se movem. Está ocorrendo o período sensível, o comando divino que dá às coisas inertes o sopro animador do espírito. Esse drama interior da criança é um drama de amor, e é a única e grande realidade que se desenvolve nas regiões ocultas da alma, e é a única e grande realidade que passo a passo enche-a por completo. Essas atividades maravilhosas que não passam sem deixar marcas indeléveis, que engrandecem o homem e lhe dão as características superiores que o acompanharão pela vida inteira, realizam-se na humildade do silêncio. Tudo se passa, portanto, de maneira tranquila e despercebida, até que as condições do próprio ambiente correspondam suficientemente às necessidades interiores. A linguagem, por exemplo, que é uma das animações mais laboriosas, corresponde ao mais longo período sensível das crianças. Permanece em segredo porque a criança sempre encontra em torno de si pessoas que falam e lhe oferecem os elementos necessários à sua estruturação. A única coisa que permite apreciar de fora o estado sensível da criança é o seu sorriso, a sua alegria manifesta quando lhe dirigem breves palavras, ditas claramente, de modo que lhe seja possível distinguir os sons, como se distingue os repiques dos sinos de uma catedral. Ou então, quando se vê a criança acalmar-se numa paz feita de beatitude, quando à noite um adulto lhe canta uma canção de ninar, repetindo sempre as mesmas palavras, e em tal estado de delícia, ela abandona o mundo consciente para ingressar no repouso dos sonhos. Nós sabemos disso, e por isso lhe dirigimos aquelas palavrinhas carinhosas, para recebermos em troca o seu sorriso cheio de vida, e é por isso que desde tempos imemoriais as pessoas se aproximam à noite da criança que chama e pede a palavra e a música, com a ansiedade de quem pede conforto quando está prestes a morrer. Estas são, por assim dizer, as provas positivas da sensibilidade criativa. Mas existem outras provas bem mais visíveis que possuem, ao contrário, um significado negativo. Isso ocorre quando se apresenta no ambiente um obstáculo que se opõe ao funcionamento interior da criança. Então, a existência de um período sensível pode manifestar-se através de reações violentas com um desespero que julgamos sem causa e por isso chamamos de capricho. Os caprichos são expressões de uma perturbação interior, de uma necessidade insatisfeita que cria um estado de tensão e representam uma tentativa da alma de pedir, de defender-se. Manifesta-se então um aumento de atividade inútil e desordenada que se poderia comparar no campo físico àquelas febres altas que atacam inesperadamente as crianças sem que lhes corresponda uma causa patológica proporcional. Sabe-se que é próprio da criança a particularidade de sofrer impressionantes elevações de temperatura devido a pequenas enfermidades que deixariam um adulto quase no estado normal, uma espécie de febre fantástica que depois desaparecem com a mesma facilidade com que veio. Ora, podem existir no campo psíquico agitações violentas por causas mínimas, relacionadas à excepcional sensibilidade da criança. Estas reações sempre foram notadas. Os caprichos infantis que se apresentam quase desde o nascimento foram julgados como prova da perversidade inata do gênero humano. Pois bem, se cada alteração das funções for considerada uma enfermidade funcional, devemos chamar de enfermidade funcional também as alterações relativas ao lado psíquico da vida. Os primeiros caprichos da criança são as primeiras doenças da alma. Foram notados porque os fatos patológicos são os primeiros a serem vistos. Jamais é a calma que evidencia os problemas e exige reflexão, mas as perturbações, as desordens. As coisas mais aparentes da natureza não são as suas leis, mas os seus erros.
E assim ninguém se dá conta dos sinais exteriores imperceptíveis que acompanham as obras criativas da vida ou as funções que as conservam posteriormente. Os fatos de criação como os de conservação permanecem ocultos. Ocorre tanto com as coisas vitais como com os objetos que nós fabricamos. São expostos na vitrine já acabados, mas as oficinas permanecem fechadas ao público, embora sejam a parte mais interessante. Assim, não há dúvida de que o funcionamento do corpo, os mecanismos dos diversos órgãos internos sejam admiráveis, mas ninguém os vê ou toma conhecimento deles. O próprio indivíduo que os possui e vive por causa deles não se dá conta de sua estupenda organização. A natureza trabalha sem se fazer notar, como é descrito na caridade cristã. Que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Esse equilíbrio harmonioso de energia combinadas em nós chamamos de saúde, normalidade. Saúde é o triunfo de todo sobre a parte, o triunfo do objetivo sobre as causas. Nós comprovamos objetivamente todos os detalhes das doenças, enquanto podem passar despercebidas e ignoradas as laboriosas maravilhas da saúde. Na história da medicina, as doenças foram conhecidas desde os tempos mais remotos. Encontram-se vestígios de tratamento cirúrgico no homem pré-histórico, e as raízes da medicina remontam às civilizações egípcia e grega. Mas a descoberta das funções dos órgãos internos é recentíssima. A descoberta da circulação do sangue data do século XVII de nossa era. A primeira dissecação anatômica de um corpo humano com o objetivo de estudar os órgãos internos foi feita em 1600. Pouco a pouco foi a patologia, isto é, a doença, que penetrou e descobriu indiretamente os segredos da fisiologia, isto é, das funções normais. Não é de se espantar, portanto, que na criança se tenham posto em relevo apenas as doenças psíquicas, deixando permanecer na mais profunda obscuridade o funcionamento normal de sua alma. Isso se explica pela extrema delicadeza de tais funções psíquicas, que elaboram suas estruturas à sombra, em segredo, sem qualquer possibilidade de manifestar-se. A afirmação é um pouco surpreendente, mas não absurda. O adulto tomou conhecimento apenas das doenças da alma infantil, mas não da saúde. A alma permaneceu oculta, como todas as energias do universo que ainda não foram descobertas. A criança sã é como o mito do homem criado por Deus à sua imagem e semelhança, mas que ninguém jamais conheceu, porque só se conhece a sua descendência deformada desde a origem. Se nenhuma ajuda é dada à criança, se o ambiente não for preparado para recebê-la, ela estará em permanente perigo sob o ponto de vista da sua vida psíquica. A criança está no mundo como um exposto, isto é, como um abandonado. Está exposta aos contatos perniciosos, a lutas pela existência psíquica, inconscientes, mas ainda assim reais, cujas consequências são fatais para a estrutura definitiva do indivíduo. O adulto não a ajuda porque ignora até mesmo o esforço ao qual ela se submete e, por isso, não percebe o milagre que está se realizando, o milagre da criação a partir do nada, levado a cabo por um ser aparentemente desprovido de vida psíquica. A consequência disso é um modo novo de tratar a criança, até então considerada um corpinho vegetativo, necessitado unicamente de cuidados higiênicos. Ora, devem prevalecer, ao contrário, as impressões das manifestações psíquicas, e, portanto, a ação em favor daquilo que se espera e não do que já aconteceu. O adulto não pode continuar cego diante de uma realidade psíquica que está em curso no recém-nascido. É necessário que acompanhe a criança e a auxilie desde o início de seu desenvolvimento. Não deve ajudá-la a estruturar-se, pois tal tarefa compete à natureza. Deve respeitar delicadamente as manifestações desse trabalho, fornecendo-lhe os meios necessários à estruturação, aqueles meios que a criança não conseguiria apenas com suas próprias energias. E se é assim, se a criança sã está entre os segredos das energias ocultas e a vida psíquica vai se desenvolvendo sobre um fundo de desequilíbrios funcionais, de doenças, devemos refletir sobre a enorme quantidade de deformações que devem necessariamente resultar de tal fato. Quando ainda não existia higiene infantil, a mortalidade das crianças destacava-se pela quantidade impressionante, mas não era o único fenômeno da época. Entre os sobreviventes,
Quantos cegos, raquíticos, aleijados, paralíticos, quantas monstruosidades e debilidades orgânicas que predispunham às infecções disseminadas no ambiente, tuberculose, lepra, escrófula. Um quadro semelhante deve apresentar-se a nós que não temos qualquer higiene psíquica para oferecer à criança, nada preparamos no ambiente para protegê-la e salvá-la, e que ignoramos, na verdade, até mesmo a existência de suas funções ocultas que vibram no intento de criar uma harmonia espiritual. A morte, antes de tudo, é associada a ela. Quantas deformidades, quanta cegueira, quanta debilidade, quantas interrupções do desenvolvimento e, além disso, a soberba, a busca de poder, a avareza, a ira, a perturbação que se desenrola num desconcerto moral de todas as funções. Este quadro não é uma figura de retórica, não é uma comparação, é simplesmente a terrível realidade do presente espiritual descrito com as mesmas palavras de um recente passado físico. De pequenas causas que agem no ponto de origem da vida podem resultar os mais profundos desvios. O homem cresce e amadurece num ambiente espiritual que não é o seu. Ele vive, como diz a tradição, tendo perdido o paraíso da sua vida. Observações e exemplos. Para demonstrar a existência de uma vida psíquica nas crianças muito pequenas, não é possível recorrer a experiências científicas como se faz na psicologia experimental e como tentaram fazer alguns psicólogos modernos, submetendo a experiências os estímulos sensitivos das crianças, procurando atrair sua atenção e aguardando alguma manifestação motora que representasse uma resposta psíquica. Nada poderá ser provado numa idade limitada ao primeiro ano de vida, quando já existe uma relação espiritual com os órgãos do movimento, isto é, já estando em desenvolvimento a animação ou encarnação. É necessário que exista uma vida psíquica, ainda que embrionária, anterior a qualquer funcionamento do movimento voluntário. Todavia, o primeiro impulso provém de um sentimento, como por exemplo demonstrou Levin. Por meio de sua cinematografia psicológica, a criança que deseja um objeto estende-se em sua direção com uma tensão de todo o corpo e só muito mais tarde lhe será possível, com o progresso da coordenação motora, separar os diversos atos e assim estender apenas a mão para alcançar o objeto desejado. Um outro exemplo pode se encontrar numa criança de 4 meses que olha com atenção a boca de um adulto que fala, expressando-se com vagos movimentos dos lábios mudos, mas sobretudo com a atitude da cabeça, perfeitamente rígida e ereta, como que atraída por aquele interessante fenômeno. Somente aos 6 meses a criança poderá começar a articular algumas sílabas. Antes que se iniciem as articulações sonoras, existe um sensível interesse pelos acúmulos de sons e vai-se elaborando em segredo a animação dos órgãos da fala, o que atesta a existência prévia de um fato psíquico gerador dessas ações. Essas sensibilidades são suscetíveis de observação, mas não de experiência. A experiência tentada pelos adeptos da psicologia experimental seria um dos fatos exteriores que poderiam prejudicar o trabalho secreto da vida psíquica infantil, apelando intempestivamente e desde fora às energias construtivas. A vida psíquica da criança é observada do mesmo modo pelo qual Fabre observou os insetos, estudando-os em seu ambiente de vida normal, a fim de conhecê-los ao vivo e permanecendo oculto para não os perturbar. E deve-se começar a observação quando os sentidos, como se fossem órgãos de apreensão, vão recolhendo e acumulando impressões conscientes do mundo exterior, pois se está desenvolvendo espontaneamente uma vida às expensas do ambiente externo. Para ajudar a criança não é necessário recorrer a complexas formas de observação ou converter-se em intérprete delas. Bastará estar disposto a ajudar a alma do pequeno, porque a lógica será suficiente para transformar-nos em seus aliados. Vamos dar um exemplo adequado para explicar a simplicidade de tal procedimento, começando com um dos mais óbvios pormenores. Julga-se que a criança deve estar sempre deitada, pois é incapaz de manter-se em pé. A criança deveria receber suas primeiras impressões sensíveis do ambiente, tanto do céu como da terra, mas não lhe é concedido ver o céu.
Na verdade, ela contempla o teto do quarto, que na melhor das hipóteses será liso e branco, ou o cortinado do berço. Não obstante, tem de captar com os olhos suas primeiras impressões com as quais alimentará seu espírito faminto. A ideia de que a criança necessita ver alguma coisa levou a que se lhe mostrasse certos objetos com o objetivo de distraí-las das condições que erroneamente a isolam do ambiente. Então, seguindo-se um procedimento de psicologia experimental, atou-se ao berço da criança uma bola suspensa por um barbante ou algum outro objeto oscilante cujo intento era distraí-la. Esta, ávida de captar imagens do ambiente, acompanha com o olhar o objeto que oscila à sua frente e, ainda incapaz de movimentar a cabeça, é obrigada a exigir de seus olhos um esforço contrário à natureza. Esse esforço deformante deve-se à posição grosseira e artificial em que se encontra a criança, não tanto em relação ao objeto, mas ao movimento mesmo desse objeto. Bastaria erguer a criança, apoiando-a em um plano ligeiramente inclinado para que ela pudesse alcançar com os olhos o ambiente inteiro. Seria ainda melhor colocá-la num jardim onde ela tivesse diante dos olhos o panorama das plantas docemente ondulantes, flores de viva coloração em torno de si e também os passarinhos. É necessário que os campos de exploração da criança sejam os mesmos durante muito tempo, pois, vendo constantemente as mesmas coisas, ela aprende a reconhecê-las e a encontrá-las nos mesmos lugares, e a distinguir os objetos deslocados pelos movimentos dos seres animados.